Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo bem importante. Estou trazendo aí uma novidade aí para vocês que adquiriu o pack. É um arquivo aí PHP que vocês vão estar adicionando aí na estrutura de vocês, aí na hospedagem, aonde vocês vão estar fazendo uma conexão com o Typebot no seu banco de dados via API, onde você vai estar aí podendo estar coletando e adicionando informações. Em vez de você usar as soluções aí que o pessoal costuma usar, que é o Google Sheets, tem o Base Room lá também que muitas pessoas usam, mas todas essas ferramentas são limitadas. Todas elas têm aí uma quantidade de uso que você pode fazer, de requisições, então acaba sendo limitado dependendo do projeto que você estiver rodando. Não é tão viável você usar. O ideal é você ter sua própria API. Acredito que a maioria aí sabe hoje acessar um banco de dados. Nessa aula aqui eu vou estar usando o PHP MyAdmin, que é um banco de dados em MySQL. Você vai precisar ter aí um domínio, uma hospedagem em PHP, que tem aí o banco de dados MySQL, para poder estar fazendo essa ponte, essa conexão. O arquivo vai estar disponibilizado no Drive, é um arquivo em PHP, onde você vai estar colocando as informações do banco de dados que você criar, para você estar fazendo aí essa conexão aí entre o Typebot e o seu banco de dados. Para essa aula não ficar tão extensa, eu vou dividir ela em duas partes. Essa primeira parte eu vou estar ensinando como é feito a adição de informação aí no seu banco de dados. Você pode levar essa informação do PHP e conectar em uma dashboard, um painel, para estar ficando de forma mais visual, mas o intuito aqui não é isso. O intuito aqui é você fazer a conexão entre o banco de dados e o seu Typebot, para você estar coletando e enviando informações. Então, vou aqui para o Typebot e vou te mostrar que eu criei aqui uma estrutura aqui, eu vou estar deixando também esse fluxo aqui, até mesmo para aprendizado de vocês, para vocês estarem guiando aqui. Aqui no meu painel eu já adicionei no meu domínio o arquivo, que é esse arquivo api.php, ele está aqui no meu domínio REST api.site, e eu vou estar fazendo a solicitação de envio de informações através desse arquivo. Então eu tenho que fazer o apontamento, esse endpoint eu tenho que colocar lá no meu Typebot. Então aí você pode colocar dentro do seu site em qualquer pasta e somente tem que setar lá o endereço certinho para poder o bot estar enviando informações aqui para o seu arquivo api.php. Então aqui tem 5 modos que eu vou estar demonstrando passo a passo cada um, que é você listar todas as informações que está gravada dentro do seu banco de dados. Tem um modo ler, que você vai ler uma tabela em específica. E tem o modo criar, que é você estar gerando informações e enviando lá para sua tabela. Atualizar, é você atualizar um dado. E a possibilidade também de você excluir. Todos esses modos trabalham com o tipo de requisição. O mais comum é o get, o post, o put e o delete. Mas existem outros modos também que eu não vou abordar, que são esses outros aqui. Porém, com esses 5 aqui, você monta qualquer fluxo aí de automação de requisições em um banco de dados tranquilamente. Então, primeiramente, você tem que criar uma tabela dentro do seu banco de dados. Eu vou estar fazendo aqui o passo a passo com vocês. Eu tenho aqui uma tabela criada, eu vou apagar e começar uma do zero aqui para estar explicando para vocês. Aqui eu tenho o meu banco de dados, que é minha API, e vou estar agora criando uma tabela. Aqui eu posso criar uma tabela com 4 colunas. Eu vou estar dando o nome para essa tabela de formulário e vou clicar aqui para executar. E ele aqui me gerou quatro campos. O primeiro eu sempre coloco o ID, que é para mim ter um controle e um tratamento lá dentro do Typebot quando eu fizer a chamada para a API. E eu vou sempre setar essa daqui como um campo que ele é primário e que ele não vai ser alterado. Quando eu usar aqui
esse método PUT de atualização, ele não vai alterar aqui essa informação. Aqui eu posso vir colocar nome, vou colocar vechar 255 caracteres. Aqui eu vou colocar telefone, vechar 255 e aqui e-mail, vechar 255. Aqui eu poderia também colocar outras strings aqui, mas fica a critério de vocês aí buscar informação e saber para que serve cada string dessa daqui. Eu vou deixar aqui assim como padrão e eu vou clicar em salvar. E aqui ele já gerou para mim a minha tabela. Eu preciso da informação para poder alimentar lá no Typebot agora. Se eu vier aqui clicar, vou fazer o passo a passo para vocês entenderem. Vocês têm que criar um webhook, clica sobre ele, você vai clicar aqui e aqui você vai colocar o caminho da URL. Eu vou pegar meu endereço aqui desse arquivo, que seria api.site ou barra api.php e essa informação que eu deixei aqui para vocês, records barra post. Eu pego essa daqui que já está, seria o endereço do meu site, endereço do arquivo PHP e a continuação lá o que eu deixei. Posts é o nome da tabela. Então vou substituir o post aqui pelo nome da minha tabela, que nesse caso é formulário. Aqui eu já tenho pronto, eu vou usar esse que está pronto mesmo para agilizar o processo. Mas vocês vão fazer basicamente isso. Vim aqui, criar um arquivo de webhook e colocar o endereço do site de vocês, o endereço a extensão aqui do arquivo, né, api.php e barra records, barra o nome da sua tabela. Se eu fizer aqui um teste request, ele me retornou aqui status 200, ou seja, está funcionando ok, funcionando beleza. Se retornasse aqui 400 ou 500, alguma coisa que está errado, ou na configuração do arquivo PHP, ou nas permissões também do seu servidor. Aqui eu coloquei os dados da minha conexão com o meu banco de dados, meu username, meu password e o nome do banco de dados. Então aqui retornou ok. Próximo passo agora, eu vou estar criando eu vou estar alimentando algumas informações aqui dentro desse formulário. Você pode ver que aqui ele está vazio, está sem nenhum dado. Por isso que quando eu faço aqui o teste request para listar, ele não está me listando nenhuma informação. Ele está dando status ok, porém não tem nenhuma informação porque lá na tabela não existe nenhum dado. Esse outro método aqui, que é o ler, você vai fazer a leitura de um ID específico. Basta você colocar o número do ID. Primeiro vamos criar aqui, alimentar lá a nossa tabela. Esse seria um envio usando o método post. Porém aqui tem que ter em conta um pequeno detalhe. Você tem que informar aqui no body as informações que você vai enviar para lá. No caso, eu vou colocar os campos que tem aqui na minha tabela, que seria nome, telefone e e-mail. Então, eu coloquei aqui o nome, telefone e o e-mail. Se eu colocar aqui sem a vírgula e fazer um teste request, ele me retornou mensagem de erro. Então fica atento na hora que vocês forem criar. Se eu colocar aqui e fizer um teste request, também deu erro. Então você tem que preencher da mesma forma que está lá no seu banco de dados lá. Então agora que eu vou dar um teste request, vamos ver se vai ser criado. Vamos aqui novamente conferir se está tudo ok. Records e a minha tabela. Agora fazer um teste e foi criada. Ele criou o ID 1. Se eu vier aqui listar, já aparece aqui o ID 1, os campos que eu enviei. E se eu for vir aqui na tabela e atualizar, já vai aparecer aqui essas informações. Então, lembrando, aqui você pode criar, esse é um formulário simples, mas você pode criar aqui um formulário com diversas colunas aqui, diversas
funções. Você pode, cada string aqui, você pode colocar uma função. Você pode colocar para fazer soma. Isso aí é coisa que você tem que buscar informação, que eu não vou estar repassando tudo isso aqui com vocês, porque senão é um vídeo bem extenso e requer um nível de didática bem maior, que não é o caso desse vídeo aqui. Eu vou criar novamente aqui outros dados aqui. E vou estar adicionando outro ID. Se eu vier aqui, listar, já aparece aqui os dois para mim. Se eu buscar aqui, vou colocar o ID 5 mesmo, e fizer um teste request, ele não encontrou. Por quê? Porque ele só criou o ID 1 e 2. Se eu colocar 1, ele já vai listar aqui para mim o ID 1. Se eu colocar 2, ele vai me trazer aqui informação do ID 2. Agora o próximo é a gente atualizar. Vou atualizar aqui o ID 2. E aqui eu tenho que colocar a informação aqui no body também. Eu vou colocar aqui o 2. Eu quero que seja Maria. E vou fazer um teste request. Se eu vier listar o ID 2, ele já me traz aqui a informação já com as alterações. E se eu vier aqui no meu banco de dados, já tenho aqui também as alterações feitas. O próximo agora é o modo deletar. Aqui está setado o ID 4. Se eu vier aqui, ele vai dar status 0, data 0. Eu tenho que vir aqui e informar o ID da tabela que eu quero apagar. Da tabela não, da coluna lá da célula que eu quero apagar. Então eu vou colocar 2 e ele já retornou com o status 1. Se eu vier aqui e listar tudo, ele só me trouxe aqui o ID 1. Se eu vier aqui e colocar 1, status 0, que consta nenhuma tabela. ID 1, vamos ver aqui. Agora sim, retornou vazio. Então, esses seriam os modos de você enviar solicitações de adição, de atualização e de exclusão de dados dentro do seu banco de dados. No próximo vídeo eu vou estar demonstrando na prática como você está utilizando aí essas funções em um fluxo, beleza?